Bum! Estudos para concursos do INSS. Direito Constitucional. Sobre os remédios do direito constitucional. O mestre Afonso da Silva pondera. A Constituição inclui entre as garantias individuais o direito de petição, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, aos quais se devem dando, na doutrina e na jurisprudência, o nome de remédios do direito constitucional, ou remédios constitucionais no sentido de de meios postos à disposição dos indivíduos ou cidadãos para provocar intervenção das autoridades competentes visando proporcionar, corrigir ilegalidade, abuso de poder, em prejuízo aos direitos e interesses individuais. Alguns desses remédios revelam-se meios de provocar atividade jurisdicional. E então tem natureza de ação, são as sanções constitucionais. Agora explicando esses carinhos. Sobre as habeas corpus, ele está no LX 68. 68. Eu vou acabar lendo os outros. O mandato de segurança está no 69. No habeas datas está no 72. Tudo isso no artigo 5. O mandato de injunção está no LX 71. O direito de petição em certidões está no XXX no 34. Esses são os 5 carinhas, os incisos que têm os remédios constitucionais. Habeas corpus, primeiro, proteção de corpo. Considera-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar também, ameaçado de sofrer violação ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder ilegal ou algum agente público está abusando do seu poder para prender essa pessoa, a liberdade de locomoção dela, Não bastaria que a Constituição estabeleça que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem da autoridade competente. Como é de conhecimento geral, há mais prisões ilegais abusivas do que legais. Por tal motivo, ou seja, para proteger o indivíduo contra autoridades que abusam de seu cargo e função e prendem ilegal ou abusivamente pessoas, a Constituição garante a liberdade de ir e vir com um remédio que se chama habeas corpus. O habeas corpus é um pedido que se faz a um juiz noticiando a ele que o direito de liberdade de alguém está sofrendo esse constrangimento, seja porque já o prenderam ilegal e abusivamente, seja porque pretendem prendê-lo. O juiz, sabendo do fato, determinará a autoridade que está consagrando a liberdade daquela pessoa que preste urgentemente informação de que está acontecendo e em seguida confirme a confirmada ilegalidade e abusividade da prisão, determinar que a pessoa seja imediatamente solta, posta em liberdade. Posta em liberdade. O procedimento é emergencial e nem precisa de advogado, podendo qualquer pessoa pedir em seu nome próprio ou de outrem. Quando a pessoa estiver apenas ameaçada em seu direito de liberdade, o habeas corpus chama-se de preventivo. É caso de prostitutas que fazem trotoir nas ruas e são molestadas por policiais truculentos que, ilegal e abusivamente, prendem-nas. Prostituição não é crime, logo não podem prendê-las. Muitos requerem habeas corpus preventivo e obtêm uma ordem judicial, salvo-conduta, para que não sejam presas por aquele motivo. Se o policial descumprir aquela ordem, ele cometerá crime. Um habeas corpus significa tome seu corpo, isto é, liberdade. Sobre o próximo é o mandato de segurança individual. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo e não amparado de habeas corpus ou habeas datas, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Trata-se de mais de um remédio contra abusos de autoridades, como habeas corpus, e é específico para a proteção de liberdade de locomoção. A Constituição, para os outros direitos, previu o mandato de segurança. Tais outros direitos, porém, têm de ser líquidos, ou seja, precisos em seus contornos, em seus limites e em sua quantidade. Precisos e certos, discutíveis, definidos e reconhecidos sem maior questionamento. Enquanto no habeas corpus, o procedimento é emergencial no mandato de segurança, embora rápido, já não é tão urgente, pois o promotor de justiça deve sempre ter ouvido antes de decisão, no mais é igual ao do habeas corpus, apenas precisando de advogado que no habeas corpus não precisa. Atenção!
No concurso público questionava-se qual o direito individual havia sido ferido. Se um funcionário havia solicitado certidão sobre o seu tempo de serviço e lhe fora negada, a questão era dificílima, porque induzia o candidato ao raciocínio de que, em se tratando de sua informação, dados sobre sua pessoa, seu tempo de serviço, o remédio seria o habeas data. Observe, porém, que não se trata de um simples registro de informação sobre uma pessoa. Trata-se de uma situação de registro público de um funcionário público a seu respectivo interesse pessoal. A questão rigorosamente envolvia o direito à obtenção de certidão, amparado pelo artigo 34 da Constituição. Ou seja, não é exatamente o treco de raciocínio, é o direito de certidão, sacou? O remédio contra a ilegalidade e recusa de fornecimento de certidão, ou seja, para a obtenção de certidão é o mandato de segurança e não uma habeas data. Se lembra os direitos líquidos e certos, ou seja, estão precisamente escritos. Um direito de petição está escrito lá na Constituição, que é um direito da pessoa. Se ela não recebe um direito líquido, que é o direito de certidão, ela tem que pedir um mandato de segurança, sacou? Um mandato de injunção agora. Um mandato de injunção. Considera-se mandato de injunção sempre que, no inciso 71, que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Como vimos, a Constituição concedeu-nos um sem número de direitos e garantias fundamentais à liberdade e muitos desses direitos dependerão do regulamento em lei a ser criado. Enquanto isso, como ficaremos sem esses direitos, o mandato de injunção é um remédio que a Constituição nos dá, para que postulemos junto ao Judiciário visando ao reconhecimento desse nosso direito, e que possa exercitá-lo desde já, sem necessidade de esperarmos a leizinha que será criada. Quando quisermos exercitar um desses nossos direitos constitucionais e alguém se recusar a reconhecer esse nosso direito, alegando que ainda depende da lei regulamentadora, não ficaremos chupando o dedo e espera de boa vontade do legislativo. Né? Isso aqui já apareceu várias vezes, mas apareceu no mandato de injunção coletiva, que a gente já leu, estudou aqui. Para que o judiciário declare esse nosso direito, e desde já possamos gozá-lo. Anota o mestre Assunção da Silva de novo, que são pressupostos inseparáveis ao cabimento do mandato de injunção. A falta de norma regulamentadora do direito, a falta de norma regulamentadora do direito de liberdade ou prerrogativa reclamada. E B. Ser o impetrante beneficiário do direito, liberdade ou prerrogativa que postula em juízo. Embora previsto como garantia individual, este remédio também pode e é uma garantia coletiva, já que o artigo 8, inciso 3 da Constituição Federal legitima os sindicatos de trabalhadores a requerer toda e qualquer medida em defesa dos interesses coletivos da categoria. Sobre o habeas data, considera-se a habeas data agora, 72. Para assegurar para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e também considera-se para a retificação de dados, mudança de dados, quando não se prefira fazê-lo no processo judicial ou administrativo. A última página. É o direito de ser xereta, chega de segredos. Os funcionários públicos, por exemplo, têm um prontuário lá, estão assinalados muitas informações a nosso respeito. Pode ser que algum calhorda, interessante, que não ia com a nossa cara, mandou escrever que éramos comunistas, ou tarado, ou afeminado, ou vagabundo, ou qualquer outra coisa. Isso pode estar pesando contra nós em nossa carreira profissional. Louco. Se alguém tiver algum interesse em saber o que há registrado em seu nome em qualquer órgão público, poderá requerer que lhe seja informado. Caso seja negado, poderá impetrar habeas data. Caso com habeas data, o órgão público será obrigado a dar informação à pessoa. E se houver registro errado de dados, poderemos também mandar corrigi-los para o equívoco e não nos prejudicar. O habeas data servirá também para determinar essa retificação caso o órgão público se recuse a procedê-la. Veja-se bem, só se pode requerer habeas data caso o órgão público tenha se negado a fornecer as informações ou a retificar os dados lançados com erro. Primeiramente, portanto, não tem que ser feito o pedido ao órgão público. Direito de petição, inciso 2. São todos assegurados, isso aqui é 34, né?
que é o que falou que precisava usar o mandado de segurança para pedir. Independentemente de pagamento ou taxas, direito de petição de direitos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O direito de petição é o direito de formular reclamações escritas fazendo algum pedido, seja por atender a um interesse pessoal, seja por defender o interesse social contra alguma ilegalidade ou contra algum abuso de poder. Podemos assim escrever para a autoridade competente e ela será obrigada a tomar conhecimento do nosso escrito, petição e apreciar nosso pedido ou defesa tomando alguma decisão. Certidão é um documento público e, portanto, com fé pública, presunção de validade, que comprova de um ato jurídico foi praticado e este publicamente registrado. Assim, quando nasce uma criança, comparecemos ao cartório de registro civil e levamos assessoramento, registro do nascimento. Quem quiser poderá ir lá requerer uma certidão, ou seja, um documento público passado pelo cartório de registro civil que será expedida, declarando que foi aquele assentimento registro de nascimento daquela criança, considerado da certidão em que o livro e folha será lançado o registro. Todo mundo tem direito a requerer uma certidão de qualquer ato de repartição pública. E a repartição pública terá o dever constitucional de expedir a certidão. Tanto o direito de petição como o direito de obtenção de certidão deverá ser atendidos, independentemente de cobrança de qualquer taxa ou despesa. Mas isso não significa que é ato gratuito. Apenas quer dizer que se a pessoa comprovar ser pobre, seu direito será atendido sem o pagamento de suas despesas. E para terminar, atenção! Num concurso público questionava-se qual direito individual havia sido ferido, se um funcionário havia solicitado o quê? A certidão sobre seu tempo de serviço e lhe fora negada. A questão era dificílima, porque induziu o candidato ao raciocínio de que, em se tratando de uma informação, que são dados, sobre sua pessoa, o seu tempo de serviço, o remédio seria o habeas data. Observa-se, porém, que não se trata de um simples registro de informação sobre uma pessoa. Trata-se de uma situação de registro público de um funcionário público e seu respectivo interesse pessoal. A questão rigorosamente envolvia o direito de obtenção de certidão, amparado no artigo 534 da Constituição Federal. O remédio contra a ilegalidade e recurso de fornecimento de certidão, ou seja, para obtenção de certidão, é um mandado de segurança e não um habeas data. Legal, né? Tchau!